Pode responder, então, conforme. Bora. Ah, pronto. Isso é. O neuropediatra, ele atua desde o nascimento da criança. E que a gente tem as patologias que começam desde o momento do parto, onde a gente tem principalmente, hoje em dia nem tanto, mas assim, as hipóxias neonatais, por conta de demora do parto, assim, as mães que muitas vezes têm dificuldade, a criança tem dificuldade para nascer, por conta de locais onde não há boas condições para que o parto seja feito de forma adequada, e a criança tem má oxigenação. Então, ela nascendo com má oxigenação, pronto, aí já começa a ter crises convulsivas, e a partir daí tem o que a gente conhece como as famosas paralisias cerebrais, onde a criança vai ter para o resto da vida todo o quadro de deficiência. E além disso, pode ter as hipoglicemias, a criança nascer com infecções, pela falta de um bom pré-natal. Então, desde esse momento aí, a gente já começa a atuar com as crises convulsivas. Bom, ao longo também da primeira infância, existem os traumatismos, muito comum as crianças caírem, geram os traumatismos de crânio. Seguindo, existem várias outras doenças que geram as crises convulsivas. E, assim, atualmente, eu acho que por conta até de uma maior visibilidade das pessoas, a gente tem muitos casos de autistas. Inclusive, aqui no município, existe um número muito grande de crianças autistas, né? Inclusive, até, assim, quero parabenizar por uma associação que foi fundada aí por algumas mães e que realmente tem feito um diferencial muito grande. Então, o número de casos é muito grande mesmo aqui no município. Então, o neurologista tem um papel muito importante nesses casos, porque ele, juntamente com vários outros profissionais, ele é quem dá o diagnóstico. E também, assim, muito importante também, o neurologista atua muito em casos, nas dificuldades de aprendizado escolar. É muito comum também as crianças com dificuldade de aprendizado escolar. E é uma coisa multifatorial, que vai, meu Deus, desde a alimentação até os distúrbios emocionais. Então, a gente vê as crianças com dificuldade de aprender, é uma coisa realmente de aprender, do aprendizado na escola. É multifatorial mesmo, assim. E é muito mais importante do que a gente imagina. Você vê uma criança que não aprende e acha, não é porque eu não gosto de estudar, quando na verdade, assim, é uma coisa que precisa ser investigada a fundo, porque tem muitos fatores que precisam ser avaliados. E também o neurologista entra aí de uma forma muito significativa, porque ele que vai primeiro fazer a investigação, ver qual é a causa dessa dificuldade e, juntamente com os psicopedagogos, fazerem análise dessa causa. Não, e na verdade, assim, o neurologista ele vai diagnosticar a causa e passar para o psicopedagogo. O psicopedagogo vai, então, trabalhar diante dessa causa, seja uma dislexia, seja por um retardo mental, seja por uma descalculia, seja por um déficit de atenção, seja por um TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade. Então, primeiro o neurologista dá o diagnóstico e o pedagogo vai trabalhar. Enfim, em todas as fases da infância, seja desde os primeiros momentos
de vida da criança, até a fase da adolescência, em todas as fases da vida, o neuropediatra ele atua nessas fases todas, né, passando, como eu disse, por crise convulsiva, o autista, as dificuldades de aprendizado, os distúrbios emocionais, que são muito importantes, os distúrbios de comportamento, seja por maus tratos, seja por causas genéticas, por causas familiares, os distúrbios familiares que são muito importantes na convivência do dia a dia, e os distúrbios de aprendizado. Então, assim, a criança está envolvida em todo esse contexto, né, da vida, de nossa vida do dia a dia, e tudo isso, claro, envolve a criança, e todo esse envolvimento da criança sempre traz algum tipo de patologia que faz com que tenha necessidade dessas intervenções. Então, é basicamente isso aí. E então não é só às vezes uma consulta e um diagnóstico com exames e mais uma consulta após. Às vezes a criança depende de um acompanhamento com o profissional da... É o que eu sempre digo. O paciente neurológico, são muito poucos os que têm alta. Por isso, assim, as pessoas reclamam, meu Deus, é muito difícil conseguir uma vaga. Porque são pacientes que dificilmente têm alta. Então, são pacientes que ficam no acompanhamento por muito tempo. Então, é diferente de paciente de outras especialidades que você vem, faz o tratamento e tem alta. Não. Aqui, pacientes ficam muito tempo. Então, assim, dificilmente tem alta. Então, assim, paciente que tem um distúrbio mental. Então, assim, são pacientes que eu sempre estou precisando ver, ajustar a medicação, ver como é que está o comportamento, como é que está indo. Esses remédios ao longo do tempo sempre tem que estar sendo ajustados, sempre tem que estar vendo, mudando medicação, ver como é que está o comportamento com familiares. Então, assim, dificilmente esses pacientes têm alta. Então, meu ambulatório, ele só encharca. Dificilmente eu consigo esvaziar. Só faz crescer a quantidade de pacientes. Exatamente, só faz crescer, porque é muito difícil eu conseguir dar alta a eles. Então, por exemplo, paciente com paralisia cerebral, é um paciente que eu tenho para a vida toda, porque sempre eu tenho que estar sempre, como eu estou dizendo, sempre revisando, sempre revendo medicação, vendo as complicações. Então, também dificilmente eu consigo dar alta a um paciente desse. Em alguns casos, a liberação da criança depois da melhora da evolução da saúde da criança. Alguns poucos, exatamente. Eles chegam a um patamar assim, que infelizmente a gente não tem mesmo mais o que fazer. Libera assim, porque você não tem mais o que fazer, então a gente termina liberando e dizendo aos pais, se tiver alguma novidade, vocês retornam, mas não tem muito mais o que fazer mesmo, é verdade. Certo, doutora Sandra, eu te agradeço por sua atenção. Tá. É bem que vocês me pegaram num dia cansado, já no final, desde cedo que tô aqui.